Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, Júlia. Bom dia, Adriene. Bom dia, Lude. Bom dia, Daniel. Bom dia, Ebras. Bom fim. Bom dia, Mi. Bom dia, Marcela. Bom dia, Renatinho. Vamos chegando, vamos chegando, vamos chegando. Bom dia. Bom dia, Fran. Bom dia, Fernandinha. Olha a Pri aí, já chegou. Fabiana, bom dia. Nisla. Oi! Oi. Bom dia, igrejinha! Bom Clarear dia. aqui. Assim. Bom dia, bom dia, bom dia. É, meu pedestalzinho quebrou. Agora eu tô na raça aqui, ó. Aê! Ricardo. Ai, Miri, quem vê assim nem vê o corre, hein? Quase que eu não acordo hoje. Ai, gente! Fechou, fechou. Salve, Matheus. Olha ele aí. Ai, gente, meu luz ligou. Oh, Deus poderoso. Aí. Vamos dando aquela compartilhada aí. Vou colocar aqui agora. Vou colocar aqui agora as leituras de hoje. Quem vê close não vê corre, né, Pri? Não vê corre, minha filha. Eu me maquiando correndo aqui. Olha, daí deu tempo certinho. Eu falei, deu tempo de eu fazer o café ainda. Eu falei, Jesus, acho que você parou o relógio hoje para me ajudar, hein? Senti isso. Vamos compartilhando aí, ó, gente. Clica aí no avião de papel e compartilha pros amigos. Compartilha aí. Mete o dedo no coraçãozinho aí. Para chegar a mais pessoas essa live que nós estamos ao vivo. Ao vivo e a cores. Aleluias. Vai compartilhando. Já pega sua Bíblia. Jó Escola de Deus. Bom dia. Do Nordeste. Do Nordeste. Do nosso Nordeste. Fechou. João 13, 21 a 33. 36 a 38. Já era. Aleluias. Ó, Bruno Colo de Deus. Da onde? Nordeste também? Deixa eu ver. Deixa eu ver a foto. Não, não é o Bruno de Minas? Não Eu acho sei. que é o de Minas, como mudou a fotinha, mas acho que é o Bruno de Minas. Ó o Riva aí, mano. Ah, não, Riva de Cairós. Não sei se é o Riva que eu tô achando.
Não, esse é o Riva, lá da comunidade Cairós do Nordeste. Oi, Riva, saudade de você. Do Jorjão, amigo. Sim, sim, sim. Ai, ó, Riva, um beijo pra você, pra toda a Cairós, saudades de vocês. Ah lá, é o Bruno de Minas mesmo, é o Bruno BH. É que você mudou a foto, né, amigo? Você tá chique. Ai, É porque Priscila. daí muda a foto do Instagram, gente, né, gente? Pronto. Eu amo, o Bruno é muito bom. Ai, tá osso. Foi. Foi, não? Acho que foi. O celular tá escorregando aqui, mas acho que foi. Eita, Glória. Vai em nome de Padre, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei Enchei. os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, e renovarei a face. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, Espírito Santo, fazer faz que acontecer retamente coisa todas as coisas. segundo o Espírito. E gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém, amém, aleluias. Vem, Espírito Santo, vem nos ajudar nessa manhã. Deus. Vem, Deus. Somos 87 pessoas. Compartilha aí mais uma vez. Você que ainda não compartilhou a live, clica aí no aviãozinho de papel e compartilha aí no seu Instagram. Compartilha aí para chegar a mais lugares. Chegarem mais pessoas, países, nações. Nós queremos o mundo por herança, vai dizer a minha camiseta. Isaías 49, hein? O famoso Isaías 49, hein? Ai, Vinícius, é Famo- engraçado, não. O famoso é o 53, né? Não, 49 não. Mas vai ser 49, vai se tornar famoso agora. Eu amo Isaías 49. Então, já que você ama, já lê aí pra nós. Para mim é das minhas inspirações. Isso aqui é minha palavra de vida, igreja. Vamos lá. Isaías, Isaías 49, ou eu chamo de servo 49. Ah, aí sim. Batizou. Vamos. Hã? Batizou o capítulo, servo 49. Gostei, é isso. Eu tenho. Porque essa daqui, Vini, é minha passagem de. Minha palavra de vida, né? E Ai, aí, uma vez eu fiz uma pregação sobre ela, eu coloquei o nome de servo 49. top. Até acho que o Bruno, que tá aqui de Minas, ele tava o dia que eu preguei isso, que foi lá em Minas Gerais essa pregação. Foi profética, hein? Aleluia. Gente, ó, vou ler, tá bom? A minha tradução vai estar um pouquinho diferente hoje, que eu deixei a minha Bíblia da Cola de Deus, tá lá no escritório. Eu tô com a Jerusalém. E Manda fogo. lesou. Hã? Manda fogo. Então vamos lá. E lhes ouvi-me, povos distantes, prestai atenção. Desde o seio materno, Yahvé me chamou. Desde o ventre da minha mãe pronunciou o meu nome. Da minha boca fez uma espada cortante. Abrigou-me à sombra de sua mão. Fez de mim seta afiada. Escondeu-me na sua aljava. Disse-me, tu és meu servo Israel, de quem me glorificarei. Mas eu disse, foi em vão que me fadiguei. Debalte oh, meu Deus, inutilmente gastei as minhas forças. No entanto, meu direito está com Yahvé, o meu salário está com Deus. Mas agora disse Yahvé, aquele que me modelou desde o ventre materno para ser o seu servo, para reconduzir Jacó a ele, para que ele se reúna a Israel. Assim serei glorificado aos olhos de Yahvé, meu Deus será a minha força. Sim, ele disse, pouca coisa
é que sejas o meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os sobreviventes de Israel. Também te estabeleci como luz das nações, a fim de que a minha salvação chegue até as extremidades da terra. Também te estabeleci como luz das nações. É aqui que nasceu o Brilha Deus, igreja. A fim de que a minha salvação chegue até os confins da terra, até todas as nações. O Denis está aqui, o líder lá de Minas Gerais, Vini. E o Denis estava no dia do Servo 49, dessa pregação. Palavra do Senhor, né? Oi? Palavra do Senhor, né? A palavra do Senhor, graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Gente, vou começar então. Que é tanta coisa essa palavra aqui, mas eu vou tentar pegar os pontos específicos para nós. Primeiro ali, o Senhor, na palavra, ele vai dizer assim, ó. Desde do seio materno, Yahvé me chamou. Desde o ventre da minha mãe, pronunciou o meu nome. Olha como que é forte isso. No entanto, que depois lá no versículo 3, quando ele fala, disse-me, tu és o meu servo Priscila. Troca o nome aí de Israel. Pega na sua Bíblia, risca assim Israel e escreve o seu nome. Disse-me, tu és meu servo Priscila, em quem me glorificarei. Aqui, primeira coisa, o Senhor está falando para mim e para você, que Ele nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Ele conhece o nosso nome. Aqui, Vini, um chamado irrevogável sobre a nossa vida. Nós precisamos entender que o Senhor nos chamou e nós precisamos assumir o nosso lugar. Nós temos esse primeiro chamado. O chamado primeiro é para mim. O Senhor me chamou e me chamou para a santidade. Então, eu tendo um chamado, eu tendo um lugar, Vini, eu tenho um lugar que eu preciso assumir. Nessa Semana Santa, a gente precisa se lembrar que existe um lugar para a gente assumir, existe um posicionamento. Existe um posicionamento de serva, de filha eleita de Deus. E aqui, Vini, a gente precisa entender que corresponder, sabe, à vontade de Deus exige que eu me posicione no lugar certo, do modo certo. Eu preciso corresponder do jeito certo. Corresponder do jeito certo me põe no centro da vontade de Deus. Porque corresponder do jeito certo é me corresponder de forma inteira, de forma íntegra. Porque às vezes a gente corresponde a Deus e a gente responde a Deus do jeito que eu quero, na área que eu quero, do jeito que eu quero. E não, Vini. O servo, ele é chamado a dar tudo. Ele é chamado à santidade de forma plena. Então, igreja, aqui Deus está lembrando eu e você hoje. Eu te chamei, te conheço desde o ventre da tua mãe. Eu tenho um chamado irrevogável para você. Você precisa assumir o teu lugar. Você precisa assumir esse lugar de servo amado e eleito. Deus nos chamou à santidade, é esse lugar que nós temos que assumir, igreja. Você quer falar alguma coisa ou posso continuar? Quero. Tá. Uma que essa palavra me lembra muito Jeremias capítulo 1, né? Sim. E também me lembra Efésios 1 também. E Jeremias fala do ventre da sua mãe, né? Desde o ventre da sua mãe eu te consagrei. Em Efésios fala que antes da fundação do mundo eu havia te escolhido para ser santo e irrepreensível. Ou seja, o nosso chamado como filho e filha de Deus, como cristão, né? Nós nos tornamos cristãos após o sacramento do batismo, nos elege, né? Nós somos eleitos, nós somos selados pelo Espírito a sermos santos, profetas, sacerdote, rei. Nós temos uma eleição, um chamado específico. Nós somos santos, mas nós
somos, mas por conta da nossa natureza humana, carnal, a gente se misturou com o pecado. Então, eu já falei isso muitas vezes, que na Santa Missa, o padre, na hora da consagração, tem um momento que ele fala que nós somos santos e pecadores. Santos porque somos filhos de Deus. Antes da fundação do mundo, Deus sonhou conosco. Quando Deus sonha conosco, nós somos santos. Santos, não existe pecado. O pecado vai começar quando a gente, entre aspas, entra num corpo humano, e aí a gente se mistura com o pecado por causa do pecado original. Porque a natureza humana é pecadora. Mas a nossa natureza divina, criatura, criado por Deus, somos santos, perfeitos e irrepreensíveis. Por isso que a gente fala sobre o resgate da identidade. Por isso que a gente fala sobre a identidade. Porque a gente quer trazer, devolver para vocês a verdadeira identidade de vocês. Né? Deus quer devolver. Aquilo que o diabo roubou, nós, como missionários, como servos do Senhor, quer tirar da boca do demônio vocês e trazer de volta para Deus. Isso que é recomeço, isso que é volta. Quando a gente fala de volta, é você voltar para a sua essência, a sua origem, que antes do seio, antes da fundação do mundo, Deus sonhou. Antes de você entrar no seio da sua mãe, ele já havia te escolhido. O seu nome está escrito na palma da mão de Deus. E outra coisa que me chama a atenção no versículo 6 é que muito mais que servo, ele nos chama para ser luz das nações. E eu estou falando sobre ser luz já tem 2 dias, desde domingo. A gente está falando sobre ser luz. E ainda eu postei o vídeo lá que eu gravei com o Benito, do farol, né? E eu postei justamente por causa que a gente está falando sobre sermos luz, sermos farol, para iluminar no meio das trevas, no meio desse mundão, nós, cristãos, católicos, apostólicos, evangélicos, aqueles que professam o nome de Jesus, são chamados a iluminar, a ser luz no meio dessas trevas. Mas antes disso é o nosso propósito. Mas antes de aplicar o propósito, antes de colocar em prática, nós precisamos rever a nossa... como que está o nosso eu. Porque sem saber como eu estou, como que eu vou? Como que eu vou ir se eu não estou bem para ir? Se eu ainda estou com problema com alguns tipos de pecados ou algum problema na minha vida que eu preciso de ajuda, né? Por isso que eu particularmente falo muito sobre isso, né? Sobre o desenvolvimento humano. Porque é muito lindo, né, a gente rezar, acordar 4 horas da manhã, rezar, cheio do Espírito Santo, cheio do fogo, cheio da glória, e na hora da prática, a gente trava. Por que que a gente trava? Porque a gente não está cuidando dos outros lados da nossa vida, que é o lado emocional, o lado corporal, que é a questão física, porque o corpo fala, né? Tem até um livro que chama O Corpo Fala, né? É da medicina, da psicologia, enfim. Mas o nosso corpo fala, a gente precisa estar com saúde espiritual, emocional e física, porque é um tripé. Se a gente não cuidar disso, a gente vai sucumbir. A gente não vai conseguir praticar e não vai conseguir voltar a essa essência que Deus nos chamou antes do seio da nossa mãe. Aleluias. Glória a Deus. E o último versículo, ele dá a missão para o servo, né, para nós, para propagar a salvação até os confins da terra. Nós somos chamados a propagar a salvação. Quem que é o Salvador? Jesus Cristo. Nós estamos na Semana Santa. Estamos falando tudo sobre ele. Nós fizemos um CD que chama Nazareno. Se você não escutou, corre. Pelo amor de Deus. Reze com o CD Nazareno. Porque nós estamos falando dele, nós estamos propagando a salvação. Ele é o Salvador. É ele que vai nos trazer de volta para nós mesmos.
mesmo. Nós precisamos. Porque isso, gente? Isso aqui não é psicologia, isso aqui não é psicologia, isso aqui é espiritualidade. Pensa comigo. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a si, amar o próximo como a si. Então, amar a si mesmo está em segundo lugar, não está em terceiro lugar. Eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu me amo depois que eu vou te amar. Se eu não me amo, eu não tenho como te amar. Como que eu vou te amar se eu não me amo? Eu não tenho o que te dar se eu não me dou, se eu não reconheço o que Ele é para mim. Isso eu falo ainda porque ainda tem muitas pessoas que têm dificuldade de se amar, se valorizar, porque são vários complexos. Complexos de inferioridade, complexo de perfeccionismo. Tem vários bloqueios mentais que a gente coloca, que a gente trava a ação de nos reconhecermos do jeito que ele olha para mim e ele olha para você. A gente fica mais preocupado com o que o outro pensa de mim e de você do que Deus pensa ao meu respeito. Por isso que a gente fez uma camiseta, né? Eu sou o que Deus pensa de mim. Que é Santa Terezinha que fala isso, Olha aí. né? Ô, amigo, isso que você tá falando, para mim tá muito ali no versículo 5, né? Mas agora disse Yahvé, aquele que me modelou desde o ventre materno para ser o seu servo. Eu não sei se na tua tradução aí tá um pouquinho diferente esse versículo. O que que fala? Eu tô com a Ave Maria, mas fala Ah, fala como? me formou. Me formou. Então, ó, me formou, me modelou. Há um tempo de preparação, que esse tempo que o Vini falava, né? Esse tempo onde Deus vai moldar o nosso coração. Como que eu vou estar bem para mim ir para a missão, né? Como que eu vou para a missão se eu não estiver bem? Então, esse tempo que Jesus, que o Senhor, ele vem para nos moldar, porque, gente, Deus, ele modela, ele forma, ele prepara o seu servo. Deus, ele não manda ninguém para o combate sem antes estar preparado. Deus, ele treina cada um. Do jeito que precisa ser treinado, ele vai treinar, ele vai fazer. E aqui, amigo, eu lembro muito de Davi, igreja, que eu gosto muito de Davi, né? Davi, antes de enfrentar Golias, né? Ele estava lá no campo. E aí, olha só o que aconteceu. Ele ficava no campo cuidando das ovelhas dele. E lá no campo, Deus mandou para Davi um urso e mandou um leão para atacar as ovelhas. E aí Davi combateu o urso e o leão. Só que ninguém viu Davi combatendo o urso e o leão, porque ele estava sozinho no campo cuidando das ovelhinhas, mas ele combateu, ele defendeu as ovelhas. Quando Davi foi levar comida para os irmãos e viu lá Golias zombando do povo de Deus, zombando a Deus, ele falou: quem que esse filisteu pensa que é para zombar do meu Deus? E aí Davi foi enfrentar ele. E aí, né, é muito engraçado, gente. Se você pegar lá para você ler, olha o que aconteceu com Davi. O rei queria até botar armadura nele. Ele falou: não, não quero armadura. E todo mundo, você não vai dar conta. Porque eu olhava para o tamanho de Davi, eu olhava para o tamanho de Golias, né? Mas ele, dentro dele, ele sabia que ele poderia vencer, porque ele já tinha vencido coisa maior e mais forte que ele, como um urso e um leão. Deus treinou Davi no secreto. E aí Davi foi. E daí, amigo, aqui entra também isso que você falava. Às vezes a gente vai pelo que as pessoas falam de nós. Se Davi tivesse ido pelo que os outros tinham falado, ele não tinha enfrentado Golias. Porque todo mundo falou: você é pequeno, você é fraco, você não vai conseguir. O irmão dele zombou dele, falou: o que você tá fazendo aqui? Cadê suas ovelhinhas? Vai cuidar das suas ovelhinhas, porque nem pra guerra você serve para lutar. Você não serve nem para trazer comida pra gente. Gente, pega. Ele não ouviu nem o que o irmão, que a família dele falou. Ele não ouviu nem o que o rei falou. Ele ouviu aquilo que o Senhor falou para ele no íntimo do coração dele. Você pode vencer coisas maiores, mais fortes que você.
E Deus treinou ele no secreto, e daí depois Deus envia ele. Então, igreja, Deus treina a gente no secreto. Antes de Deus te enviar para você brilhar nas nações, Deus ele vai te treinar no secreto. Ele vai te preparar com a tua vida, com a tua história. No entanto, que no final do versículo 5 vai dizer assim... Vou continuar lá no versículo, tá bom? Para reconduzir Jacó a ele, para que ele reúna Israel, assim ser glorificado aos olhos de Yahvé. Meu Deus será a minha força. Antes de Deus enviar o servo, ele treina o servo, até o servo ter a certeza dentro do coração dele que ele, Deus, é a nossa força. Em tudo na sua vida, eu sei que tem aquele momento onde Deus foi a tua força. Enquanto a gente não tem esse entendimento, Vini, Deus ele não nos envia. Ele não nos envia, até a gente ter essa certeza. Deus nos treina, nos prepara no secreto, para daí nos enviar com essa certeza. Davi tinha certeza. A minha força está em Deus, não está em mim, não está no meu tamanho. Não está na minha aparência, porque Davi era muito julgado pela aparência dele, igreja. Então, né? Olha só. Ele sabia que a força não estava nem nele, nem no tamanho, nem na aparência. Mas a força estava na unção do Deus que tinha ungido e separado e levantado ele. E aqui está um segredo para nós, né, Vini? A força de Deus não está, né? A nossa força não está na nossa aparência, a nossa força não está no que as pessoas dizem sobre nós, a nossa força não está em tudo aquilo que aconteceu com a gente. Mas a nossa força está no Deus de Israel, que nos chamou pelo nome, que nos separou, nos levantou, né? Nos elegeu. A nossa força está aí. A minha força não está em mim, mas está na força do Deus que brilha em mim. Nessa luz que ele confiou ao meu coração para que eu carregue nesse mundo. Não é sobre nós, igreja. Às vezes no reino de Deus, eu vejo que as pessoas elas trazem muito para a gente. Ai, Priscila, mas eu não sei pregar. Ai, mas eu sou muito pecador. Ai, quem sou eu para fazer isso ou fazer aquilo? A gente olha muito para a gente. A gente se limita muito, assim, ó, em nós mesmos. E não é isso. Não é isso, gente. É sobre a força de Deus em nós. É sobre aquilo que ele vai fazer em nós. Sabe? Tudo aquilo que nós somos, né, Vini? Nós fazemos... Não é porque a gente sabe fazer bem. Não é porque, nossa, eu sou muito boa nisso. Não, mas foi Deus que chamou, que capacitou, que levantou, que nos ensinou, que nos enviou. É sobre Deus, é sobre a força dele em nós, é sobre o agir dele em nós. Aqui tá falando, Deus tá falando, eu vou te enviar para brilhar, para você ser luz, para você ser esse farol, para você iluminar. Mas não é você, é a minha luz em você. É sobre aquilo que está dentro do teu coração. Ou, gente, a gente precisa amar mais a Deus para a gente entender a força desse amor em nós, sabe? Para entender a força de Deus sobre o nosso coração. É simples, é sobre Ele, não é sobre nós. Amém. Quero convidar vocês para compartilhar de novo essa live, né? Agora que todo mundo saiu da live do Frei de 200 mil pessoas. Chama a galera aqui para nosso Café com Jesus. Já quero aproveitar e falar que tem um grupo da Semana Santa da Colo de Deus. Depois que acabar o café, a gente vai colocar no nosso Arrasta Pra Cima. A gente vai postar a foto do retiro espiritual com o Natan às 10 da noite. Ontem ele liberou um link do grupo da Semana Santa. Você entra no grupo da Semana Santa, você vai receber todo o conteúdo da Semana Santa da Colo de Deus naquele grupo, tá bom? Então, a gente vai colocar o link no Stories, no meu, da Priscila, e você vai arrastar para cima e vai entrar nesse grupo. E também nós estamos na campanha, né, do Pix. Nós precisamos da ajuda de vocês. Nós precisamos da ajuda de vocês. Está chegando aí o 5º dia útil e ainda faltam 80% para a gente atingir a nossa meta, para a gente conseguir arcar com todas as nossas responsabilidades
né, na obra. Então, nos ajude o que você puder, qualquer valor que você transferir via Pix, vai ajudar a Colo de Deus a cumprir seus compromissos financeiros. Então, vamos pro Salmo? Vamos. Então, bora. Bora. Salmo 70. Salmo 70. Salmo 70, versículo de 1 a 6. Oração do homem que se sente envergonhado. O Pix da comunidade aí, o Hugo Gomes já mandou aí. Quem quiser, é só anotar aí. Natan ontem tava no óleo da unção, certo? Aleluias. Amém. Então eu vou ler. É em vós, Senhor, que procuro o meu refúgio. Que minha esperança não seja para sempre confundida. Por vossa justiça, livrai-me, libertai-me. Inclinai para mim vossos ouvidos e salvai-me. Sede-me uma rocha protetora, uma cidadela forte para me abrigar, e vós me salvareis, porque sois o meu rochedo e minha fortaleza. Meu Deus, livrai-me das mãos do iníquo, das garras do inimigo e do opressor, porque vós sois, ó meu Deus, minha esperança, Senhor, desde a juventude vós sois minha confiança. Em vós eu me apoiei desde que nasci. Desde o seio materno, meu protetor. Em vós eu sempre esperei. Versículo 15. Minha boca proclamará a vossa justiça e vossos auxílios de sem poder enumerá-los todos. Versículo 17. Vós me tendes instruído, ó Deus, desde a juventude, e até hoje publico as vossas maravilhas. Ou seja, o Salmo está respondendo a leitura, né? Praticamente está confirmando a leitura de Isaías. Quando ele fala aqui no versículo 6. Em vós eu me apoiei desde que nasci. Aqui é o servo Davi, que a Priscila falava, né? O servo Davi está dizendo: em vós, ó Deus, eu me apoiei desde que eu nasci. Desde o seio materno, você é o meu protetor, Senhor. Você é o meu protetor. Eu sempre esperei em você. É o próprio Davi que está falando, né, Pri? Que você falava. Sim. Ai, gente, Vós, Davi era maravilhoso. Ele que escreveu a maioria dos salmos. ó ele falando. Vós me tendes instruídos, ó Deus. Olha, ele é ele, né? Pegando ainda o gancho do que a Priscila falava do secreto, né? Da intimidade, é na intimidade que você, né, vai se fortalecer para ir. Ó, vós me instruístes, ó Deus. É uma oração pessoal do servo Davi a Deus. Vós me instruístes, ó Deus, desde a minha juventude, desde quando eu era pequeno, quando eu era mais novo. Até hoje publico as vossas maravilhas. Até hoje eu vos sirvo, Senhor. Até hoje eu continuo sendo luz para as nações. Até hoje eu continuo proclamando a boa Aleluia. até hoje. Eu continuo proclamando as maravilhas que tu fizestes a mim, que tu me instruístes. Tu és o meu rochedo, minha proteção, minha esperança, minha confiança, minha fortaleza. Tu és o meu protetor. Em ti eu me abrigo. Tu me salvou, tu me libertou, tu me destes ouvidos. Tá vendo? É tudo em primeira pessoa. Se coloca no lugar de Davi e faça a mesma oração para Deus, se colocando no lugar de Davi. É muito forte, né, Vini, esse salmo. Né? E igual você falou, é a resposta, né? Até hoje eu continuo anunciando as tuas maravilhas. Até hoje eu continuo sendo luz das nações. Até hoje eu estou vivendo aquilo que você me pediu e designou.
né? Viver o chamado, viver dentro do propósito, igreja. Ser santo. E é esse salmo, Vini, eu gosto muito, porque aqui Davi, né? Primeiro que ele fala nessa intimidade. Tu, né? Vamos colocar na linguagem da Bíblia, você pode colocar você. Ele é tão íntimo do Senhor que ele fala: ô Senhor, você é meu abrigo, você é minha proteção. Ele vai falando e ele vai falando nessa intimidade. Davi era íntimo do coração de Deus, gente. Muito íntimo, né? E aqui já tá uma chave preciosa. Muito íntimo. Davi, ele caiu, ele teve pecado. Ele fez, olha, no rolê, né? Ele teve o pecado dele ali. Mas em nenhum momento, mesmo ele pecando, Davi, ele deixou a Deus. Mesmo com o pecado dele, ele se prostrou diante de Deus. Deus, tira tudo de mim, menos o teu espírito. Porque eu errei, mas eu tô arrependido, eu tô aqui. E Davi nunca perdeu a intimidade, mesmo com o pecado. Então aqui tá uma chave: não percam a intimidade com Deus. Mesmo com o teu pecado, mesmo se você falhar, mesmo se você errar, você que tá aqui nessa live, às vezes você tá longe de Deus, às vezes você já foi mais íntimo, mais próximo. Não se perca, volte. Não perca a intimidade. Ainda mais essa Semana Santa, é tempo de você retomar, ser mais íntimo do coração de Deus. Se for preciso, reze igual Davi. Senhor, pode tirar tudo de mim, mas não retira de mim o teu espírito. Porque se você tirar o teu espírito de mim, eu sei que eu vou morrer. Eu sei que eu vou morrer. E aqui, amigo, Davi era tão íntimo, que ele descreve, gente, características daquilo que Deus é. Ele fala sobre o caráter de Deus. Olha o que ele fala: Senhor, você é meu abrigo, você é meu refúgio, você é minha fortaleza, você é meu rochedo. Ele vai falando, gente. Ele vai descrevendo Deus pra gente. Pega o código aqui no meio desse salmo, das palavras que ele vai falando. Tudo aquilo que ele vai trazendo. Ele tá falando para Deus: Deus, você é meu tudo. Sem você eu não consigo, porque você é minha força, você é minha proteção, você é meu abrigo, você é o meu amor. É por isso que eu continuo te amando, te servindo, proclamando as tuas maravilhas. Você mandou brilhar, tô brilhando até hoje, Deus, porque você é tudo isso para mim. É isso. Aleluia. Ops. Aleluia. Vamos então ao evangelho de hoje, que temos três personagens: Pedro, João e Judas. Jesus anuncia a traição de Judas. Dito isso, Jesus ficou perturbado em seu espírito e declarou abertamente: em verdade, eu vos digo, um de vós me há de trair. Os discípulos olhavam uns para os outros, sem saber de quem falava. Um dos discípulos a quem Jesus amava estava à mesa, reclinado ao peito de Jesus. Aqui é o primeiro personagem. Quem é o primeiro personagem? João. João estava à mesa, reclinado ao peito de Jesus. Simão Pedro acenou-lhe para dizer-lhe: diz-nos de quem é que ele fala. Pedro dirigiu a palavra para João. Reclinando-se, foi isso? É. Reclinando-se esse mesmo discípulo sobre o peito de Jesus, interrogou-o: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pão embebido. Em seguida molhou o pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Judas Iscariotes. Logo que ele o engoliu, Satanás entrou nele. Jesus disse-lhe então: o que queres fazer? Faze-o depressa. Mas ninguém dos que estavam à mesa soube por que motivo lhe dissera. Pois como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe falava: compra de que necessitas, ou dá alguma coisa aos pobres, dá algumas coisas aos pobres. Tendo Judas recebido o bocado de pão, apressou-se em sair e era a noite. Era noite. Versículo 31. Logo que Judas saiu, Jesus disse: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus foi
glorificado. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e os glorificará em breve. Filhinhos meus, por um pouco apenas, ainda estou convosco. Vós me haveis de procurar. Mas, como disse aos judeus, também vos digo, agora a vós, para onde eu vou, vós não podeis ir. Versículo 36. Perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe, para onde vou, não podes seguir-me agora, mas tu seguirás mais tarde. Pedro tornou a perguntar, Senhor, por que te não posso seguir agora? Darei a minha vida por ti. Respondeu-lhe Jesus. Darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, não cantará o galo até que me negues 3 vezes. Palavra da salvação. Glória. Glória a vós, Senhor. Ai, mano, Jesus é massa, né? Vai dar a vida mesmo, mesmo? Você vai dar mesmo a tua vida por mim? Então pega essa aqui. Então você não vai... Antes que o galo não cante 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. Ai. Então aqui nós temos 3 personagens, Pri. Primeiro, João, que é o discípulo amado, né? Aquele que encosta a cabeça no colo de Jesus, é aquele que está mais próximo do coração de Jesus, né? E aí Pedro que é o turrão, né? Que vai se tornar chefe, e ele também é bem amigo de Jesus, né? Pedro, Tiago e João, né? Os 3 amigos, né? Os 3 melhores amigos de Jesus. E aí Pedro dirige a palavra para João para ele dar uma perguntadinha para o amado. O amadão, diz aí pro mestre, diz pro amado, pergunta para ele quem é que vai trair ele. E aí, né, Jesus falou, aquele que eu der o pão molhado, né, embebido. E aí Jesus dá o pão para Judas. Eu fiquei pensando aqui, Pri, O quê? estavam sentados à mesa, todos. Isso foi, tipo assim, foi no silêncio, assim, não foi em público, né? Foi tipo Não assim, foi. foi só no ouvidinho ali, né? Só na amizade mesmo, né? Só no Eu imagino, amigo, Pedro, Pedro olhando para João na hora que, tipo assim, que Jesus falou, aonde vós há de me trair? Eu já imagino Pedro assim, ó, porque Pedro era turrão. Então eu já imagino Pedro parando, pensando, onde nós ele olhando para todo mundo, analisando todo mundo. Aí imagino Pedro olhando para João, fazendo assim, ó. Daí João já entendeu? Tipo, porque Pedro era, né, gente, o líder deles ali. Estavam todos com Jesus, Jesus estava à frente. Só que entre eles, Pedro liderava entre eles, porque já era a vontade de Jesus, já era o desígnio. Eu imagino Pedro, ó, tipo, dá uma perguntada aí, quem que é, entendeu? Porque, gente, foi tudo assim, ó, naquele olhar. Sabe quando você tá num lugar? E é intimidade isso. Você tá num lugar, você vê uma coisa, você olha pra pessoa, a pessoa olha pra você, você já sabe. Você não precisa falar nada, só pelo olhar você já tá conversando com a pessoa. Pedro fez isso com o João, na hora ele só deu aquela olhadinha assim, ó. Tipo, pergunta quem é. É desse jeito, Vini. Eu sou assim com a Bruna, gente, que é a esposa do Vini, eu sou desse jeito. Nós tá num lugar, é uma olhar pra outra e nós já tá conversando, nós já sabe. É assim, eu imagino desse jeito, amigo. Pedro olhando, no entanto, que olha só, Pedro, ele fala que ele vai com Jesus até o fim, por quê, amigo? Quando falou, um de vós vai me trair, Pedro olhou para dentro de si. Aí Pedro falou, não, eu não vou trair Jesus, eu não sou capaz de trair ele. Daí Jesus, quando fala, né, ele, não, Senhor, eu vou com você onde você for. Ele quis, assim, ó, afirmar. Só que Jesus, conhecendo Pedro mais do que ele mesmo, e aqui está um ponto-chave, gente. Jesus, ele nos conhece mais do que nós mesmos. Pedro olha e fala, né? Ah, lindinho. Até o galo cantar, você vai me negar, não é nenhuma, é 3 vezes. Olha isso, entendeu? Olha isso, como que é forte. Porque foi ele. Por que Pedro negou ele? Porque Pedro, ele precisava passar
por essa negação para ele depois firmar realmente o chamado diante de Deus, né? Então ele nega 3 vezes, aí depois ele se arrepende. Quando Jesus ressuscita, Jesus chama ele para um jantarzinho na beira da fogueira lá comendo um peixinho e pergunta para ele 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E ele fala: eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor, você sabe que eu te amo. E aí Jesus fala: então agora que você me ama de verdade, agora que você se arrependeu de ter negado, agora que você entendeu quem eu sou, agora que você entendeu o teu chamado, agora vai, Pedro, cuida das minhas ovelhas, estabelece a minha igreja, estabelece o meu reino aqui nessa terra. Então Pedro, ele precisava passar por essa negação, gente, para moldar o caráter dele. Sabe? Deus às vezes permite algumas coisas na nossa vida para moldar o nosso caráter. Se você pegar lá no finalzinho de João, eu acho tão bonito, gente. Pedro negou 3 vezes, mas ao mesmo tempo Jesus também pergunta 3 vezes: tu me amas? Tu me amas? Apacenta. Faz a minha igreja. No entanto que depois, Pedro foi até o final. Pedro negou depois, gente. Mas depois dessa negação, Pedro não teve mais coragem de negar. No entanto que Pedro foi, estabeleceu o reino, foi o primeiro papa. E aí, na hora de morrer, Pedro falou: eu não sou digno nem de morrer como a Jesus. Me crucifica de ponta cabeça. Aí ele não negou. No entanto que ele morreu igual a Jesus. Pior um pouquinho, porque ele ainda foi crucificado de ponta cabeça. Então, assim, olha só. Ele precisou passar pelo processo de negação para ele ter uma conversão de verdade, gente. E nós vamos passar por isso. Nós vamos ter na nossa vida, gente. Deus às vezes permite a gente cair. Deus às vezes permite a aprovação da nossa vida para testificar lá na frente o nosso sim, a nossa vocação. E é necessário passar por isso. Eu ia falar aqui, Vini, que cada um de nós tem um pedacinho de cada um dentro de nós. Nós temos um pedacinho de João, nós temos um pedacinho de Judas e nós temos um pedacinho de Pedro. Então, você precisa encontrar o pedacinho de cada um dentro do teu coração. O pedacinho de cada um dentro de você aí. Nega, ele negou por medo, mas ele negou porque ele precisava disso dentro da vocação e do chamado dele, sabe? Porque todos nós temos medo. Só que o medo não parava Pedro, porque se tivesse parado Pedro, nega, ele não teria saído do barco e andado sobre as águas. Vamos lembrar lá, ele tá falando muito de Pedro. Volta lá no episódio quando Jesus aparece no meio da tempestade. Ele fala: ah, é você mesmo, Jesus? Então manda eu ir até você. Todo mundo tava com medo ali. Só que Pedro foi o único que desceu da barca e andou sobre as águas. Depois ele ficou com medo e afundou. Jesus veio e resgatou. Mas medo não parava Pedro, porque Pedro era muito duro, nega. Era um homem duro, então ele era um homem duro, então ele era muito homem, ele era corajoso, tanto que ele desceu do barco e andou sobre as águas. Então não foi por medo que negou, né? Foi assim, um processo mesmo interno de Pedro, de assumir, na verdade, quem era Jesus, porque quando ele assumia quem Jesus era na vida dele, ele assumia quem ele era. A gente volta aqui naquilo que o Vini falava aqui no começo da live. Resgatar a identidade. Quando eles perguntaram assim: ah, você não é aquele discípulo que andava com ele? E ele negou a Jesus. Ele ainda estava negando quem ele era. Ele ainda não conseguia assumir quem ele era. Porque quando a gente assume quem a gente é de verdade, a nossa identidade, gente, automaticamente a gente assume também quem Deus é e quem Deus é na nossa vida. E Pedro, ele ainda não tinha essa convicta confiança de assumir realmente quem ele era e quem Deus é. Quantas pessoas negam Jesus hoje? Porque tem medo de assumir a sua identidade. Assumir: eu sou filho, eu sou servo amado. A minha confiança está em Deus. O meu Deus morreu por amor a mim. Porque não tem como, né, Vini, separar. Quando eu assumo a Priscila de verdade, também estou assumindo quem Deus é na minha vida, gente. E isso vai exigir de mim um posicionamento, uma correspondência do chamado. Isso vai exigir de mim uma renúncia. Isso vai exigir de mim uma vida na verdade. Isso vai exigir de mim escolhas. Isso vai exigir de mim exemplo.
Então, muita gente, na hora que é aqui, ó, de assumir, sabe o peso da responsabilidade. Então, é mais fácil negar do que assumir. Não é por medo, é porque é mais fácil. Entendeu? E daí, quando eu assumo quem eu realmente sou, eu também assumo quem Deus é. Porque não tem como separar. Exatamente. E, e retomando um pouquinho ainda, nós, Ai, desculpa, é que é Tarci, não sei quem mandou. Eu tenho mais de João. É, amigo, a gente quer ter mais de João, mas nem sempre é assim, entendeu? então, é mais ou menos sobre isso que eu queria falar, né? Depois que Jesus entrega o pão embebido para Judas, olha que forte, Satanás entra em Judas, né? O que isso quer dizer, né? Que a maldade entra no coração do homem. Que quem não tem maldade no coração que atire a primeira pedra, né, ô Tarcísio? Todos nós trazemos uma maldade porque é o que eu falei lá atrás. É por conta da nossa natureza humana. A nossa, a nossa natureza humana, ela é inclinada à maldade. Mas o que acontece? Para a gente romper com essa maldade, é o autoconhecimento em intimidade com o Espírito Santo que purifica a maldade, né? Então, se eu não tenho intimidade com o Espírito Santo, se eu não tenho a intimidade que João tinha com Jesus, eu não consigo purificar essa maldade de Judas no meu coração. É o que a Priscila falou, a gente tem um pouco de João, tem um pouco de Judas e tem um pouco de Pedro. Então, Satanás entra nele. O que isso quer dizer? O pecado entra nele. Nossa, A muito maldade forte isso. vai trair. Ó, muito forte, porque ele vai trair, só que Pedro também traiu. Os dois traíram, entendeu? Os dois traíram. Só que tem uma diferença da traição dos dois. Um se arrependeu, nós falávamos isso ontem. Um se arrependeu. Teve oportunidade de se arrepender. Judas também teve oportunidade de se arrepender, mas ele não quis se arrepender. Porque ele engoliu o orgulho e morreu com orgulho. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o orgulho, que é o Satanás, né? Vamos trocar. O orgulho entrou nele por Satanás. O orgulho todos nós carregamos. Todos nós temos orgulho. Todos. Talvez você não está enxergando hoje, mas basta uma conversa com o Vinão que você vai enxergar o orgulho, porque eu enxerguei depois que alguém me confrontou, entre aspas, entendeu? Quando eu comecei a olhar para dentro de mim, eu olhar e falei assim, meu Deus, isso aqui é orgulho, sim. Então eu preciso lutar. E aí começa a luta. Porque todos os seres humanos, que é da natureza humana, né? Que não é anjo, que só tem. Que não é anjo, tem a inclinação ao orgulho, ao pecado e a toda essa dos demônios. Então, para a gente romper isso, é intimidade de Davi com o Senhor, é relacionamento com o Espírito Santo, é colocar a cabeça encostada em Jesus e se trair, que vai trair, faça como Pedro, se arrependa, se arrependa, se arrependa, se humilhe. Ele se humilhou tanto que ele disse assim: eu não sou digno de morrer como meu mestre. E ele morre de ponta cabeça. Ele morre crucificado na cruz também, só que de ponta cabeça, porque ele não se dizia digno de morrer como o Senhor dele. Por quê? Porque ele reconheceu o erro que ele cometeu. Só que ele foi perdoado e ele alcançou a graça. Judas não quis. Ele negou Jesus. Ele negou e não se arrependeu. Porque negar a gente nega. Quando a gente. Eu sempre falo isso, eu sempre uso isso, mas é porque está em alta, né? Ainda mais agora no meio da pandemia. Toda vez que a gente vê uma pornografia, vê nudes, manda nudes pro outro, isso é trair Jesus, tá? Isso é trair pesadamente Jesus. Isso é pecar, Exatamente. isso é Verdade, exatamente. da lei de Deus, e pecar contra o sexto mandamento da lei de Deus, que é um pecado mortal, você está apunhalando Jesus nas costas. Ou você está enfiando uma lança no peito de Jesus. E você nem está percebendo, por causa do Satanás que entrou em você. Com esse pecado. Pecado, masturbação, pornografia, nudes. O que mais que está em alta, Pri? Falta de fé, falta de Falta de confiança, fé. Mentira, fofoca. idade.
Isso tudo é Satanás que entrou no corpo Eu nosso. tenho uma da fofoca, posso contar? O que é? Eu tenho uma da fofoca, posso contar? Ah, fofoca, ótimo. Ó, teve uma vez que Santa Teresa, Teresona, tava Não, lá ó, antes de você com... contar, a Fabiola tá confundindo. São Judas Tadeu se tornou santo. Esse Judas que a gente tá falando é Judas Iscariotes. É outro Judas, Fabiola. Vai lá. Vai lá, Pri. Tá, Ai, o que eu ia falar? Ah, da fofoca. A fofoca? Santa, Santa Teresa, uma vez, estava na capela, lá, olhando, né, Jesus crucificado. E ela começou a meditar. E ela começou, oh, meu amado Jesus, quem te crucificou? Quem fez essa maldade com você, meu amor, minha vida? E aí Jesus falou para ela, você me crucificou aqui toda vez que você fala mal das suas irmãs. Porque ela ficava falando mal das irmãs no convento, né? Então Jesus falou para ela, você me crucificou, Teresa, toda vez que você abre a boca para falar mal das tuas irmãs. Então, né, Vini, a gente traz Jesus. Toda vez que a gente fala mal do irmão, toda vez que a gente não perdoa, toda vez que a gente tá beijando na boca aí de safadeza, né? Quando se deixa guiar pela carne. Então, a gente traz tanto Jesus, gente. Por isso que eu falei, a gente quer ser mais João, mas muitas vezes é o Judas que se levanta dentro de nós, né? Dentro do nosso coração. Então a gente precisa mesmo refletir, assim, né? Como você falou, eu tava vendo que eu tava sendo orgulhoso. Aonde está o teu orgulho? Onde está o teu pecado? Cada um de nós temos a nossa fraqueza. A gente conhece as nossas paixões, as nossas más inclinações. Por onde que Judas caiu? Pela mal inclinação dele, que era o dinheiro. Satanás entrou na vida dele pelo quê? Pela fraqueza dele, pelo dinheiro. Às vezes a tua fraqueza é a sexualidade. É aí que Satanás vai fazer você trair Jesus. Às vezes a tua fraqueza é o orgulho. É aí que Satanás vai entrar, entendeu? Satanás, ele pega o teu ponto fraco. E é ali que ele vai investir contra a tua vida. Satanás pegou o ponto fraco de Judas. Era o dinheiro. No entanto, que é 30 moedas, gente. Olha só, 30 moedas. Você tem ideia disso? Satanás, você acha que ele vai onde você é forte, igreja? Não, ele vai onde você é fraco. Então a gente precisa ser esperto, sabe, Vini? Os filhos da luz. Para de panguar no rolê. Nós somos filhos da luz. Então, a gente tem que ser esperto. Aonde é a tua fraqueza? Aonde é a tua fragilidade? Você sabe onde tua carne grita. Você sabe aonde a tua humanidade se levanta. É aí que você tem que fechar, gente, a brecha. Porque é aí que Satanás vai mais, assim, ó, bater, até ele conseguir entrar na tua vida. Então, a gente tem que tá ligado, para de panguar no rolê, sabe? É, isso mesmo. E. Ai, o que eu ia falar? Fugiu. De Judas, Não, de Pedro, de João. não sei. Fugiu da minha Esqueceu. cabeça. Enfim. Ai, peraí, tá na ponta da língua. Ah, tá, lembrei. Eu não sei se foi ontem ou antes de ontem que estava escrito na Bíblia assim, ó. E ele não gritou, e ele não elevou a voz. Isso e também é um outro pecado que a gente comete diariamente, a gente nem percebe. E eu também cometo esse pecado. E aí, quando eu li isso, aí porque como eu tenho um filho pequeno, a minha tendência, ó, tô falando de mim, a minha tendência é gritar com eles na hora de chamar atenção, de corrigir, Ah, sim. entendeu? E aí, então, eu grito, eu tenho a voz, eu tenho uma voz forte, eu já tenho uma tendência a gritar. Foi ontem mesmo, né, Kênia? Kênia me lembrou, foi ontem mesmo. Eu já tenho uma tendência a gritar. Porque eu sou colérico, né? O meu temperamento é colérico. E aí, ontem eu gritei, ontem eu pequei, ontem eu gritei, olha só. Ontem eu tava no veneno, ontem eu tava no veneno. Ontem eu tretei 2 vezes. 2 vezes eu tretei ontem. Que eu Ainda bem que não elevei a foi voz e comigo. gritei, cara, por quê? Hã? Eu Isso tô só zoando, travou. ainda bem que não foi comigo. Não, não foi. Vini é descendente italiano, então. Aí eu perdi, eu não perdi a razão, mas eu perdi
o meu equilíbrio emocional, entendeu? Então, eu pequei, né? Então, eu deixei que o Satanás entrasse no meu coração naquele momento. Só que no mesmo momento eu já renunciei. Eu renunciei, já pedi perdão para a situação, na mesma hora a gente resolveu o BO, entendeu? Mas no meio do fogo eu gritei, porque a gente estava no meio de uma tomada de decisão, no vucu-vucu, tinha que tomar uma decisão. Então, como o colérico não consegue ficar quieto, né? O colérico não fica quieto, então o colérico vai para cima. Só que aí que vem o equilíbrio do colérico, né? Você vai para cima não no sentido de atacar ninguém, mas é porque você precisa colocar para fora aquilo, né? Uma coisa é você colocar para fora e uma coisa é você atacar o outro, né? Então, colocar para fora para sair de você. Mas isso também é um grande pecado, é uma grande apunhalada que a gente dá em Jesus quando a gente peca, gritando e levando a voz com o outro, xingando, né? Tem principalmente os cariocas aí que tem uma leve tendência a falar palavrão, lá vão ter, né? Não, ontem não foi com os meus filhos, não. Com meus filhos já faz uma semana que eu tô me controlando e eu tô sereno, já faz uma semana. Mas eu peço desculpas para eles também. Todo dia eu rezo com eles, e aí a gente pede perdão para Deus. Né? A gente pede perdão para Deus pelos nossos pecados. Eles não entendem ainda, mas eu peço perdão pelos nossos pecados. Né? Eles são criança, mas né, nós pecamos. Enfim. Falou comigo, né? É, mais ou menos, Manu. Se a carapuça servir. Não, tô zoando. Mas é porque os carioca, a gente sabe que tem uma tendência ao palavrão muito rápido, muito fácil. Talvez nem é na maldade, mas é palavrão. Né? Para É que, quem é fora da. Vini, esse é um dos piores pecados, porque assim, ó, o carioca é algo cultural falar palavrão. Então, ou seja, esse é o pior pecado, porque a pessoa fala e para ela tá normal falar. Porque, é algo cultural, é algo da terra. Aí tá o perigo. Porque ela se acostuma com aquilo que é errado. É pecado, gente. Palavrão é pecado. Palavrão, né? Você tá, às vezes, até invocando o mal sobre a tua vida, sobre aquela situação. E aí você já se acostumou, porque é algo cultural, aqui todo mundo é assim. Eu já ouvi isso uma vez, uma pessoa falando, não, aqui todo mundo fala, é normal, é cultural. Eu falei, então tá, você acostumou com o pecado, você acostumou com o errado, tá invocando o cão pra cima da tua vida e tá tudo bem? Então assim, a gente precisa rever tanto xingar, né, Vini? Como o Vini tá falando, do gritar mesmo, que é o quê? É a ira. Você perde o controle, né? Então, olha só como que é. Você perde o controle, você se ira. Sua primeira atitude é erguer o tom de voz. Porque o sangue no olho vem... quando você vê, você já gritou, já agrediu o outro. Quem grita é grosso. E aí, assim, meu irmão, você pode estar falando... Você pode estar certo. Você gritou, acabou a tua moral. Porque a tua moral cai por terra naquele momento. Né? Então, olha só, é muito perigoso isso, gente. Exatamente. E é isso, então, gente. De forma prática, Pri, o que nós vamos trazer aqui para nós hoje, de forma prática, diante dessa Lexo de hoje? Anotou alguma prática? Não. Prática? Para mim, eu estou fazendo uma prática pessoal. Você quer partilhar? Não? Quer que a Não, que eu gente... estou fazendo memória. Mas, essa questão de Judas aqui, acho que ficou muito forte. Tanto a decisão, né, a negação de Pedro, como a questão de Judas. E a gente está na igreja na Semana Santa. Então, a gente precisa viver muito bem essa semana, sabe? Eu acho que, de prático, a gente precisava olhar para dentro de si e a gente ter, assim, mudar. Porque, Vini, às vezes, assim, a gente sabe das coisas, mas a gente não tem atitude. Então, primeira coisa, a gente precisa fazer aquilo que o Natan falava na live ontem, eu não sei quem acompanhou, mas de se confessar. Façam uma boa confissão. Judas, vamos pro confessionário, Judas. Entendeu? Né, Judas? Vamos lá pro confessionário pra gente sair como João, tá bom, amigo? A gente quer ser João. Então, entra no confessionário Judas e sai João. Então, procure fazer uma boa confissão. Se você não conseguir, faça o ato de contrição, né? O Natan explicava isso na live ontem.
uma oração de verdadeiro arrependimento em casa, até você ter uma oportunidade, porque tem muito lugar que as igrejas estão fechadas, não está tendo nem confissão. Se tem oportunidade, corre para o confessionário. Vai de máscara, toma banho de álcool, mas vai, entendeu? Não consegue? Então, faz o ato de contrição, de verdadeiro arrependimento para você viver bem essa Semana Santa. E segundo, amigo, se a gente é João, João reclina o peito, a cabeça no peito de Jesus. É uma atitude de amor. A gente precisa ter uma atitude de amor hoje, né? Como duas práticas. Primeiro, a confissão e segundo, uma atitude de amor. Você vai escolher uma pessoa e você vai ter uma atitude de amor. Talvez é aquela pessoa que você gritou com ela, então você vai lá amar ela. Você vai ver uma forma de amor prática para você amar ela. É você, às vezes, é com a tua mãe, às vezes lavando uma louça, às vezes ajudando o teu pai em alguma coisa. Ter uma atitude concreta de amor com alguém no dia de hoje, sabe? A gente quer ser João, a gente quer reclinar no peito de Jesus. Então, né? E o Vini falava, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, uma prática de amor. Você vai escolher uma pessoa, talvez aquela pessoa que você precisa perdoar, aquela pessoa que você está distante, aquele irmão que você gritou, ou talvez, igreja, até aquele irmãozinho que você está falando mal dele aí nas costas, fazendo fofoca dele, você vai amar ele, você vai ter uma atitude de amor com ele, amém? Perfeito. Fechou então, Aleluia. galerinha. Nos nossos stories vai ter um arrasta para cima para você entrar no grupo da Semana Santa. No grupo da Semana Santa do WhatsApp, você vai receber todo o conteúdo da semana toda, de toda a programação que a gente está acontecendo durante essa Semana Santa. Então você entra no grupo, tá bom? E se você pode, nos ajude doando no Pix. A gente vai colocar também nos nossos stories a imagem que tem o número do Pix, tá bom? Então nos ajude a Colo de Deus a conseguir cumprir com as suas responsabilidades financeiras, tá bom? Isso. Então é A Thaís está isso. perguntando aqui, Vini, sobre a questão do ato de contrição, essas coisas de confessar tudo. Thaís, no site do Frei Gilson tem, na internet você encontra bastante coisa. Se você tem dificuldade, você pode ir lá, né, pesquisar. Até reflexões para te ajudar, dentro dos 10 mandamentos, a você fazer uma boa confissão, viu, igreja? É bom você... Não adianta chegar lá na cara do padre, não. Para O fazer o link, gol, você tem que treinar. Então, né, na hora da confissão, antes, pensa antes seus pecados. Se for preciso, escreva alguns pontos importantes, sabe? Para você não esquecer de nada e você fazer essa verdadeira confissão. Tá bom? ó, Se ficar com alguma dúvida, chama a gente no privado também que a gente te ajuda. uhum. O link do grupo da Semana Santa, a gente vai colocar no arrasta para cima. E quem tá no Café com Jesus, nos meus grupos do Café com Jesus, do WhatsApp, do Telegram, eu vou mandar lá também para facilitar para vocês, tá bom? Então fica ligeiro aí que a gente vai mandar o link. E Yuli, essa live fica salva no meu canal do YouTube também. Se você entrar no grupo também do Café com Jesus, você consegue o link com mais velocidade. Isso. Show? Então é isso. Fechou. É nóis. Estivemos e permanecemos reunidos em nome do Pai, do Pai, do Filho e do Filho e Espírito do Santo. Espírito Santo. Amém. Ah, Deixa eu... e hoje Ah, é o Worship Night às 20 e às 22 horas temos o retiro alô. espiritual ainda dia, né? E tem toda a programação, fica ligado. Tem programação meio-dia, 15 horas, 18 Às horas, 18 horas. Espero vocês para rezar o terço. Igreja, vamos orar comigo. Ô, Vini, eu não terço. sei quem que mandou aqui. A Luana mandou da confissão comunitária. Luana, no caso de emergência, igual várias paróquias estão fazendo a confissão comunitária, porque o padre não vai conseguir atender todo mundo. Então, ela entra como validade para você viver bem esse tempo. Só que na primeira oportunidade você precisa se confessar. Porque se você está em pecado grave, pecado mortal, a confissão comunitária não é válida. Né? É válida para aquele momento ali, como uma graça para aquele momento. E confissão comunitária é uma vez. Se você já teve uma confissão comunitária, vai fazer de novo comunitária segunda, já não é válida. Então,
né? Provavelmente o seu padre está fazendo porque ele não vai conseguir atender a todos, porque nessa época a demanda é grande. Então você pode fazer, vai ser válida para você viver a Semana Santa. Mas na primeira oportunidade, vai para o confessionário. Ainda mais se você tiver algum pecado mortal, algum pecado grave, tá bem? Amém, gente? Beijo, Deus abençoe. Eu espero Beijo, vocês às Maria. 18 horas aqui no Instagram da Colo de Deus. Tchau. Tchau!